Olá, caros alunos, daremos continuidade na nossa disciplina. Nessa série de aula, nós vamos abordar sobre os alunos público-alvos da educação especial. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre esses alunos que são atendidos na educação especial. Então, nós vamos iniciar com a deficiência física, né, que são os alunos, né, que têm algum comprometimento no aparelho locomotor, que pode compreender o sistema tanto osteoarticular, muscular e nervoso. Então, essas lesões, elas podem ocorrer de forma conjunta ou isolada e vai ter algumas consequências com relação às limitações físicas em diferentes níveis de grau e complexidade. Então, essas lesões, elas podem atingir vários segmentos do corpo. Então, vale ressaltar, gente, que a deficiência, ela pode ser definitiva, temporária ou progressiva. Então, vale lembrar também que a deficiência, ela não está necessariamente associada a uma dependência. Então, é importante deixar isso claro, que muitas vezes a gente tem essa ideia de que a deficiência ela vai afetar diretamente os aspectos relacionados à autonomia. Então, é importante frisar que a deficiência ela pode sim limitar alguns aspectos da mobilidade, dos movimentos, né, das habilidades funcionais, mas isso não quer dizer que vai fazer com que essa pessoa ela fique necessariamente dependente de alguém ou de alguma coisa. Então, vale frisar também que não necessariamente as pessoas com deficiência física, elas terão também algum atraso cognitivo. Então, assim, é importante deixar claro isso e o mais importante é que a gente possa conhecer nosso aluno para que a gente possa apostar nas possibilidades, né? Ver quais são as possibilidades dentro desse processo educativo. Então, uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, né, ou uma pessoa com deficiência auditiva, ela pode viver normalmente na sociedade, levando em consideração os aspectos, né, que vão permear, né, a questão da deficiência. Então, a sociedade ela também tem que se abrir para as discussões referente a esses aspectos de inclusão, né? Inclusão ela não deve estar só apenas na escola, ela deve estar na sociedade. Então, é importante pensar isso porque é na escola que que a gente vivencia algumas experiências. Então, um dos pontos chaves da educação inclusiva é trazer, né, essa variedade, essa diversidade humana para dentro das escolas, né, para que as crianças, né, possam se desenvolver. Então, tanto a pessoa com deficiência como não vão ter aspectos positivos com relação à inclusão, né, ao seu desenvolvimento social. Bom, então vale lembrar, gente, que quando uma pessoa com algum tipo de deficiência se apresentar a você, é importante você também chamá-la pelo nome. Então, como nós temos aqui uma charge, muitas vezes a gente se pega, né? Como devo chamá-lo, deficiente, ou aleijado ou pessoa especial. Na verdade, você não deve caracterizar essa pessoa pela deficiência, né? Mas sim pelo nome, certo? Bom, eu trouxe também esse aspecto mais geral com relação aos tipos de deficiência. Nós vamos abordar um pouco de cada uma delas. Nós vamos ter a deficiência física, que é aquela relacionada a algum aspecto da função motora, né, com relação a alguma perda de mobilidade, né? E está atrelado aos aspectos das malformações congênitas. Nós vamos ter as deficiências auditivas, que está atrelada à perda da audição, que pode ser parcial ou total. Então, nós vamos ter que o surdo é aquele que tem a perda total e o deficiente auditivo é aquele que tem a perda parcial. Da mesma forma, nós vamos ter a deficiência visual, que é aquela quando atinge a visão, que pode ser também total ou parcial. Então, quando é total, nós chamamos cego, pessoa cega, né? Cegueira, com cegueira,
ou parcial, nós vamos ter pessoas com baixa visão, né? Nós vamos ter também as deficiências intelectual, quando a deficiência apresenta as limitações no aspecto cognitivo, onde reflete suas capacidades de aprendizagem, e a deficiências múltiplas, que é caracterizada pela simultaneidade de duas ou mais deficiências na mesma pessoa. Bom, eu trouxe um quadro ilustrativo para que vocês possam compreender como é que se dá, né, as deficiências no Brasil. Então, nós vamos ter 45,6 milhões de pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência, sendo que 13 milhões têm alguma deficiência motora relacionados aos aspectos de mobilidade, né, na deficiência física. 35 milhões são cegos, né, de acordo com o IBGE, o último censo. Surdos, nós vamos ter 10 milhões. Deficiência intelectual, 2,5 milhões. E aí, eu trouxe esse censo, né, para que a gente possa ter clareza de como é que ocorre a deficiência no Brasil. Então, mas voltando para as questões relacionadas à deficiência física, nós vamos ter algumas causas mais comuns relacionadas a essa deficiência, que pode se destacar as de ordem neuromotoras, né? As neuromotoras, elas podem ser ocorridas pela encefalopatia crônica não degenerativa, mais conhecida como paralisia cerebral, e a meningomielocele, dentro dos aspectos neuromotores. Dentro das causas, também nós vamos ter as causas relacionadas às lesões encefálicas adquiridas, como, por exemplo, o traumatismo craniocefálico. Então, eu trouxe uma das mais conhecidas e mais recorrente, que é a encefalopatia crônica não progressiva, que anteriormente era conhecida como a paralisia cerebral, e ela vai ser definida como um conjunto de sinais e sintomas que acometem as funções motoras. Então, eu trouxe um vídeo para que a gente possa compreender melhor um pouco sobre essa encefalopatia crônica não progressiva. Aqui ele ainda fala sobre a paralisia cerebral, que é mais conhecido, né, pela população geral. E o vídeo também ainda traz essa nomenclatura, mas é um vídeo bem ilustrativo e eu achei interessante a gente dar uma visualizada. Vamos assistir. O que é paralisia cerebral? Paralisia cerebral, ou PC, como é conhecida, é um conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e a postura, causando limitação nas atividades. A lesão acontece no cérebro ainda em desenvolvimento, seja durante a gestação, na hora do parto ou até alguns anos após o nascimento. PC é a deficiência física mais comum da infância. Embora seja uma condição permanente, não é progressiva. A lesão no cérebro não piora ao longo do tempo, mas as alterações motoras acompanham a criança por toda a vida. As crianças com PC também podem ter outras dificuldades, como alterações sensoriais, cognitivas, de comunicação, comportamento e epilepsia. A PC pode ser unilateral, afetando apenas um lado do corpo, ou bilateral, afetando os dois lados. Na PC unilateral, também chamada de hemiplégica, metade do corpo é afetado, mas o maior comprometimento é no braço. Na bilateral, também conhecida como diplégica, as pernas são mais afetadas, mas também pode haver algum comprometimento dos braços. Nos casos em que tanto os braços quanto as pernas estão comprometidos, assim como o tronco, podemos utilizar os termos quadriplegia ou tetraplegia. Outra questão é a severidade da paralisia cerebral. Suponha que essa linha represente a intensidade dos problemas com o movimento. Temos aqui crianças com autonomia para fazer as tarefas do dia a dia e que podem andar e até correr, mas com alguma dificuldade de equilíbrio ou coordenação, por exemplo.
Já desse outro lado, são crianças que podem ter bastante dificuldade de manter a postura e provavelmente depende de um adulto para guiar a cadeira e realizar as atividades da vida diária. Aqui, temos uma visão do quanto a intensidade das dificuldades no movimento pode variar. Na verdade, estamos de frente para o Sistema Internacional de Classificação de Função Motora Grossa, conhecida como GNFCS. Cada uma dessas figuras representa os 5 diferentes níveis dessa classificação. Agora não ficou tudo mais claro? Existem ainda outros sistemas de classificação que abordam a função bimanual e de comunicação. Eles são importantes porque amparam a família e a equipe nas tomadas de decisão e planejamento do futuro. Já vimos que a PC é uma condição e não uma doença, e por isso não há cura, mas há tratamento. Uma equipe multidisciplinar pode, ao lado da família e da criança, planejar estratégias para promover seu desenvolvimento, otimizar sua qualidade de vida e de seus cuidadores e buscar sua máxima autonomia dentro de sua condição. Lembre-se, o foco deve ser a capacidade e não a limitação. Voltar o olhar para o potencial a ser explorado, construído e desenvolvido é motivador. Seja você profissional ou familiar, olhe essa criança e questione: como eu posso te ajudar a participar mais de atividades que te fazem feliz? O que te faz feliz? Bom, gente, então como vocês puderam observar, com relação à paralisia cerebral, que é bem recorrente na infância, então vai sim ter algumas limitações e possibilidades. Então, eu trouxe aqui a paralisia cerebral, mas vão ter outras, né, como a meningocele, como eu falei. Então, dentro desses limites e possibilidades do aluno com deficiência física, é importante, né, identificar e conhecer a criança a qual vai se trabalhar para ter acesso a ela e promover ações resolutivas. Então, é importante deixar isso bem claro, porque não existe uma receita pronta para você trabalhar ou com uma pessoa com deficiência física ou sem deficiência, não existe. Então, é necessário conhecer, né, as potencialidades, identificar e observar aquilo que o aluno vai ser possível fazer. Então, conhecer as características, né, os limites, né, e a partir daí, traçar um planejamento mais adequado. Então, o foco do professor deve ser embasado no conhecimento que ele deve ter do desenvolvimento típico, na avaliação dos limites e possibilidades da criança. Então, é importante conhecer, como eu já venho falado, para incluir. E você pode estar perguntando os familiares, os professores anteriores, né, os professores, né, da sala de recursos multifuncionais, para que você possa estar dando respaldo no seu trabalho com relação à inclusão. Então, dentro das limitações e funções que interferem no desempenho escolar, nós vamos ter algumas delas que são as funções sensório-perceptivas, as funções motoras, as funções proprioceptivas, as funções cognitivas e as funções psicossociais. Então, cada aluno, né, vai ter alguma especificidade que vai ser peculiar dele. Dentro da deficiência física, nós vamos ter esses aspectos relacionados à função motora, que pode ser considerada as principais limitações apresentadas pela criança com deficiência física, que estão relacionadas aos movimentos funcionais, ao equilíbrio, ao controle postural, à locomoção, habilidades motoras finas e grossas, a coordenação vasomotora e as funções que são funções extremamente relevantes para o processo de aprendizagem, porque requer a questão da coordenação motora grossa e vai envolver os aspectos de pegar um lápis, né, de escrever, né? Então, está relacionado diretamente aos aspectos que vão envolver a coordenação motora fina posteriormente.
Com relação às funções sensoperceptivas, nós vamos ter as experiências motoras, elas estão intimamente relacionadas ao sistema sensorial, ao sistema tátil, ao sistema proprioceptivo, né, visual. Então, essas habilidades, elas podem ter sim, alguns déficits com relação a essas capacidades visuais, como o reconhecimento de objeto ou de cores, textura, posição espacial, percepção de figura fundo, a questão da memória visual, coordenação do olho e mão, integração visomotora, a questão da consciência do toque, né? Entre outras questões. Com relação às funções proprioceptivas, né, refere-se à capacidade de você se localizar no espaço, né, no corpo, questões de orientação sem utilizar, por exemplo, né, a visão, bem como a questão da força exercida pelos músculos e posição de cada parte do corpo. Então, essa percepção está relacionada aos estímulos táteis, né, que vai permitir o endireitamento corporal, né, a questão da transferência do peso, certo? Com relação aos aspectos das funções cognitivas, nós vamos ter as disfunções físicas por todos os elementos listados, podem interferir na capacidade da criança manter ou dirigir a atenção, a concentração, de dirigir a atenção, de usar a memória, usar as habilidades de organização, ter a questão da capacidade de sequenciação, de seriação e resolução, sim, de alguns problemas. E com relações às questões, funções psicossociais, nós vamos ter déficits apontados, pode interferir diretamente na questão da autoestima, da autoconfiança, nas habilidades sociais de comunicação e eficiência com os demais, afetando as relações interpessoais com relação a essa função adaptativa do meio social. Por isso que é importante a gente conhecer, falar para os alunos, né, sobre o aluno que está chegando. Então, assim, não ser um tabu a deficiência, não atrelar a deficiência a um tabu. Então, é importante que a direção comunique ao professor que ele terá um aluno com deficiência e esse professor ele vai criar um projeto nas primeiras semanas, os professores, né, porque pode ser já o ensino fundamental, né, maior, então os professores podem se unir e podem trabalhar as questões relacionadas, né, à deficiência, né, sem utilizar tabus, né, sem ter aquele preconceito velado. Então, é importante receber bem e acolher bem, e para que a gente possa receber bem e acolher bem, é importante conhecer, apresentar, dizer quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, favorecer a inclusão para que esses alunos eles possam entender quais são as habilidades, né, e as potencialidades desse aluno. Então, gente, dentro desse aspecto mais geral, trazendo aqui para a questão da inclusão, eu trouxe, então, quem são os recursos humanos necessários para a inclusão de alunos com deficiência? Então, como eu já tenho pincelado, todas as pessoas da comunidade escolar, mais especificamente o professor da sala regular, o professor do atendimento educacional especializado, a equipe escolar. Não, então, assim, alguns tipos de deficiência, né, vai ser necessário um acompanhante, né? Então, vai ser para aqueles educandos com graves comprometimentos motores que necessitam de cuidados na alimentação, na locomoção e no uso do aparelho de equipamentos médicos, por exemplo. Então, é importante que tenha essa visão para que as coisas elas possam ir se encaixando, né? Então, a inclusão é um processo de dia a dia, né? Da qual você vai construindo ao longo do ano mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns auxílios com relação à atividade da vida diária, que são os materiais de escolar e pedagógico adaptado. Como eu trouxe aqui, né? Nós vamos ter a tesoura adaptada,
a tesoura adaptada com suporte físico, o engrossador de espuma, a ponteira da cabeça, o plano inclinado. Eu trouxe aqui essa visão mais geral, mas esses materiais, eles vão ser construídos de acordo com a necessidade do aluno. Então, o professor, juntamente com o professor do AEE, e a família vão dar essa condição, né, e dizer o que aquele aluno precisa naquele momento. Você, professor, pode perguntar ao aluno se ele utilizar da comunicação, né, da voz, né, se ele não utilizar, usar a comunicação alternativa com ele. É o importante a interação desse professor com esse aluno nos primeiros momentos, para que esse aluno ele possa se sentir incluído. Então, dentro das adaptações também é necessário que a escola ela faça as adaptações estruturais no ambiente físico, tanto na sala de aula como no espaço escolar para o atendimento a esses alunos. Então, ele tem 2 matrículas, ele tem sim alguns recursos que veio o dinheiro, por exemplo, programas, né, que nós já falamos, né, o dinheiro direto na escola, na qual o diretor ele pode estar utilizando esse dinheiro para reestruturar o espaço físico da escola. Então, é necessário ampliar as portas dentro da sala de aula, como esse aluno onde ele vai estar sentado, como ele vai estar sentado. Então, todos esses aspectos são necessários para a questão da inclusão. Bom, gente, essas foram as nossas referências. Eu espero que vocês se aprofundem no texto e nos encontramos nas nossas próximas videoaulas. Um forte abraço!